Tempo e ação. O tempo traz a oportunidade. A ação transforma em progresso. O tempo amadurece. A ação alimenta. O tempo alivia. A ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confia no tempo e age no bem, porque todo tempo é tempo de aprender. E toda ação no bem é garantia de paz na consciência. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há três atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento em faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas das sombras sem esforço próximo na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e o que deves em favor da própria felicidade. Que assim seja. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos. Eu recebo todos, encarnados e desencarnados, para que se encontrem o nosso abraço fraterno. Nós vamos, nesse momento, silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma. Vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente.
Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por este momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidamos para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes e sobre todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares, onde quer que se encontrem, para com todos aqueles que trazem em nossos corações os nossos pensamentos, o que são motivos de nossas preocupações, nossas aflições. Pelos nossos entes queridos nós te pedimos e por toda a humanidade que sofre. Fazei, amado Mestre Jesus, que esse pouco momento que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia, aonde estivermos, e assim nos tornar melhores cristãos, para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tem aqui presente nossa irmã, a exposição doutrinária está com ela, conhece, né? E Deus abençoe ela. Grande trabalhador da doutrina, tá? Queridos, boa noite. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão aqui. Que Nossa Senhora, que é a mãe do nosso Mestre Jesus, possa abençoar cada mulher na sua trajetória, seja a sua trajetória cuidando do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. É no nosso dia a dia que vocês possam todas ser muito abençoadas. Claro que a gente estende também para os meninos, não é para ficar com ciúme, para as meninas e para os meninos também, mas nesse dia, é dedicado aí à mulher, a gente deseja aí que todas sejam abençoadas e protegidas por Maria. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da educação na visão espírita. O que é educar o espírito? E aí, quando nós vamos pesquisar obras da doutrina que vai falar a respeito de educação, nós temos várias obras. Mas quando pensamos no dia a dia, no senso comum educação, a gente logo lembra da escola. Lembra que a gente entra pequeno na escola, que nós vamos estudar, que vai ter provas, que vai ter atividades. Essa é uma forma de educação, uma educação curricular. Mas nós temos a educação também familiar, a partir dos valores, dos princípios da família. E nós vamos pensar aí na doutrina espírita, O que a doutrina espírita vai falar a respeito da educação.
E aí eu comecei pensando, fazendo algumas pesquisas, alguns estudos, e na semana passada nós tivemos um evento muito bonito que aconteceu aqui em Tubarão, que foi do Evangelho Rede Vivo. Foi um evento assim maravilhoso, que aconteceu aí com vários centros, né, e falando do Evangelho do Cristo, das vivências. E um dos palestrantes que estava ali, que estava conduzindo, era o Geraldo Campetti, que é o nosso vice-presidente da Federação Brasileira Espírita, né? É isso, né, Laércio? Estou falando direitinho, né? E ele foi o responsável, né, junto ao Paulo Ricardo, pela organização desse livro. E aí, na hora, assim, chamou a atenção, porque o título do livro é Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. E eu, pelo título, eu gostei sem saber do conteúdo. E aí eu dei uma folheada, e aí, conversando com o autor, ele disse: eu acho que tu vai gostar dessa obra. E eu disse: eu tenho quase certeza. E aí, quando eu pego o livro, eu olho que o livro foi feito, né? Nós temos os estudos de Joana de Ângeles, né? Divaldo fazia todas as publicações, né? A partir da Joana de Ângeles. Então, com essa comunicação, nós temos 12 livros, né? A princípio, que é da obra de Joana de Ângeles. Depois foi acrescentado mais 4. Então, hoje a obra, né, de toda a série Joana de Ângeles conta com 16 obras, 16 livros. E aí, né, eu achei muito interessante, porque eu acho a Joana bem objetiva, e às vezes eu considero ela assim bem firme, né, na fala dela. E ela coloca assim, inclusive, né, na introdução desse livro, ela diz assim: às vezes alguns espíritas dizem que... Imagina, querida. E aí ela diz assim, já na introdução desse livro, né, quando ela faz o prefácio, né, quando ela dita o prefácio, que ela diz assim: mas não é difícil, as minhas obras não tem palavras difíceis, não são difíceis, é porque às vezes falta estudo. Nossa, ali eu já ganhei um puxão de orelha, né? Porque geralmente a gente pega e vai para o dicionário para buscar as palavras, e ela diz: não, mas não é difícil, é uma linguagem fácil. A questão é que está faltando estudo desse povo. Aí eu disse: eita, vamos lá então estudar um pouquinho mais. E quando eu abro a obra, ele traz em ordem alfabética pequenas citações de todas as obras. Então, quando eu quero, como a temática de hoje é educação, ele vai ter aqui um item a respeito de educação. E aí vai dizer qual o livro da série Joana de Ângeles que está sendo tratado a esse respeito, qual capítulo, está no volume 3, no capítulo 13. Então, ele faz sérias indicações assim, e quando você quer saber, né, então, sobre edificação, sobre expiação, sobre a palavra experiência, então é um dicionário, né, e traz esse dicionário comentado a partir das obras de Joana de Ângeles. Então, eu começo a pensar a educação a partir dessa obra. E aí começa dizendo assim, a educação moral e espiritual do ser é o instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra, como no além-túmulo, facultando-lhe a vida em abundância e paz. Então já é o primeiro conceito que traz de educação. Depois traz o segundo conceito assim, somente a educação consegue libertar o ser, por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. Então, se a gente refletir um pouquinho já a respeito dessas duas passagens, vai dizer o quê? A educação moral e espiritual, mas é espiritual no sentido do ser como um todo. A Joana de Ângeles, ela tem essa série psicológica, né? Ela usa Jung e outros psicólogos, mas ela faz a leitura da psicologia trazendo para a doutrina espírita, com o olhar do espiritismo. O que eles estão dizendo aqui? Do desenvolvimento humano, do desenvolvimento moral, e como é que o espiritismo vai olhar para isso a partir desse olhar da psicologia. Então, quando ela traz aqui, como um ser integral,
né? O que é o nosso ser integral? É a nossa constituição integral. Quando a gente cuida da nossa vida, enquanto um espírita cuidando do nosso ser, a gente vai cuidar do ser como um ser integral. Eu vou cuidar do meu espírito, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar das minhas relações e vou cuidar da minha vida biológica. Então isso a Joana de Ângeles vai trazer para nós como esse ser integral. Então eu tenho que cuidar. Como é que eu cuido primeiro do meu ser biológico? É cuidar da minha alimentação. Estou tomando água? É cuidar do meu corpo. Se eu tenho esse corpo para evoluir, né, ao longo dessa trajetória, né, até eu partir, até eu desencarnar, eu preciso cuidar. Se eu vou ao médico, foi indicado uma medicação, eu preciso tomar a medicação, porque para isso está ali a medicação à minha disposição. Né? Vou me alimentar, posso me alimentar com um alimento mais saudável para cuidar desse corpo, para que esse corpo tenha mais vida? Vou cuidar. Então, quando ela diz a dimensão integral, né, que ela vai para uma linha da psicologia transpessoal, é trazer a espiritualidade também para cuidar desse ser. Isso é ser um ser integral. Então não dá da gente pensar no nosso dia a dia assim, vou fazer prece, vou fazer muitas orações, mas não basta eu fazer a prece. A prece eu estou cuidando do espírito, mas esse espírito está integrado com o meu corpo físico. Esse espírito está integrado com a minha mente, quando ela diz que eu preciso estudar e preciso conhecer as obras, preciso fazer o meu evangelho no lar, eu preciso ler o livro dos Espíritos para que eu possa compreender melhor a doutrina e tantas outras obras que nós temos. E aí depois ela vai dizer ainda, dessa dimensão social. Qual é a dimensão social? São as nossas relações. Como é que eu me autoeduco para me relacionar bem com as pessoas? Para exercitar a paciência, para chegar em um lugar que as pessoas de repente não estão em um ambiente legal. Como é que é a minha postura nessa relação? Está pegando fogo, eu coloco mais uma brasinha, risco mais um fósforo e coloco? Já está com um incêndio quase acontecendo, eu risco um fósforo para ver pegar fogo? Usando essa metáfora. Então, como é que eu cuido das minhas relações? Então, quando vamos pensar na educação espírita, é essa educação que cuida do espírito, mas esse espírito cuidando de todo o seu ser. E aí ainda segue assim, a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas. Então ele só traz uma citação e coloca qual livro que está no volume 8, no capítulo 1. E a última citação que ele faz da educação diz assim, a educação é valioso instrumento para o trabalho de construção da pessoa feliz, que se torna, por sua vez, uma viva lição da vida para as demais, que a seguem na retaguarda. Então, quando eu me autoeduco, eu automaticamente, vamos dizer assim, entre aspas, que eu sirvo de exemplo para quem está comigo. E o quanto nós somos, vamos dizer assim, exemplos ou servimos, com a nossa experiência para o outro que está à nossa volta. Então, se eu estou indo para uma reunião, como é que eu vou para essa reunião? Como é que eu acolho as pessoas na reunião? Como é que eu preparo o ambiente? E aí aqui o meu convite é de a gente sempre pensar que nós estamos com vida, Nós estamos com vida aqui, com vida biológica. Então, sempre que a gente pensar, se a gente usar o exemplo da Joana de Ângeles, os ensinamentos que ela traz através das psicografias do Divaldo, a gente precisa sempre colocar a vida no centro. Então, quando eu preparo um café em casa, a vida está no centro, Essa minha educação moral está no centro. Se eu preparo, não preciso colocar grandes coisas, mas se eu colocar uma toalhinha, isso é uma forma de carinho, de acolher a pessoa que está. Isso é eu estar mostrando aquela amorosidade de Jesus, mesmo sem eu falar. Então, são esses itens que ele cita, Aí, dando continuidade ali, deixa eu só pegar para vocês ainda aqui, que eu achei muito especial essa parte aqui. E aí, quando ela faz aqui o prefácio, ela vai dizer assim, que felizmente, os nossos confrades, ela diz o Geraldo Campetti e o Paulo Ricardo, eles tiveram essa inspiração de organizar essa presente obra, que é a compilação geral dos 12 livros que se constitui a série.
facilitando o trabalho do pesquisador que deseja encontrar informações sobre os temas que lhe interessem conhecer ou estudar, identificando graças à ordem alfabética em que se encontram colocadas. Igualmente, o trabalho facilitará o entendimento de alguns verbetes mais específicos, por estarem apresentadas as suas definições e os lugares respectivos dos livros que se encontram, aquilo que eu expliquei para vocês. E aí, se a gente pensar em todas as obras que nós temos, eu acho tão bonito e ao mesmo tempo assim tão interessante, porque cada vez que você pega uma passagem do Evangelho, se você lê hoje, lê amanhã, você vai dizer assim, meu Deus, isso eu não tinha prestado atenção, não tinha essa frase, eu não tinha notado que estava ali. Então, o quanto aqui a Joana vai dizer, a gente precisa estudar, a gente precisa ir lá, olhar, pausar, ver a pontuação, o que está dizendo, né? E aí depois, aqui quando os organizadores fazem o prefácio, eles dizem assim, ó, e nesses dias difíceis, muitas vezes de dores que precedem os novos tempos para o planeta de regeneração, tem nos propiciado o apoio para entender e suportar os problemas e os conflitos existenciais. Então, assim, quando eu faço leituras, quando eu estou educando o meu espírito, estou educando a minha mente, o meu conhecimento, através da doutrina, vai fazer com que o planeta, né, se cada pessoa que está lendo, está estudando, vai ajudar nesse processo de regeneração. Por quê? Porque faz a gente entender e suportar os problemas, porque problemas todos nós temos, isso faz parte da nossa evolução, né? Não vai ter uma família que não vai ter um problema, seja um problema de saúde, seja um problema emocional, seja um problema financeiro, todos nós temos problemas, mas quando eu tenho essas obras à minha disposição e eu consigo fazer a leitura, tentar entender um pouquinho e trazer ela para o meu dia a dia, ela ajuda e facilita os nossos conflitos existenciais. Então, foi esse convite que eu achei muito bonito, né, para partilhar com vocês nessa noite. E aí eu vou trazer aqui, pensando, né, nessa nossa dimensão, então eu gostaria que a gente pensasse assim, né, a gente tem essa educação de todo ser. Então, quando eu penso no meu filho, eu penso como um ser integral, eu não posso pensar nele só no cuidado com o corpo físico dele, de alimentá-lo, mas eu já dei comida, eu já lavei a roupa, já está tudo certo. Não, quando eu penso em cuidar do meu filho, eu penso em todas as dimensões, a biológica, a psicológica, como é que ele está se relacionando com os amigos, como é que ele conversa, o que ele está ouvindo de música, né? E na dimensão espiritual, como é que ele está enquanto espírito, o que o meu filho está lendo, o que ele está ouvindo, está ajudando com que o espírito dele possa evoluir? Então esse é o nosso convite para pensarmos nessa noite. E aí, se nós pegarmos 3 obras, né? O Livro dos Espíritos, peguei aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e também peguei a obra Pensamento e Vida de Emmanuel, que trata sobre educação, né? O que nós podemos interpretar a partir dessas obras, e depois eu volto, né, com a Joana de Ângeles, se der tempo, porque olha, já estou falando acho que demais aqui, já me empolguei. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos de forma geral, né, a educação sob a lente da codificação, ela é definida não pelo acúmulo de informações, mas pela transformação do ser. Gente, isso é muito lindo. Olha só, não é o acúmulo de informação, não é a quantidade de leitura que eu faço, mas é a transformação que isso tem no meu ser. Eu fiz uma leitura, aprendi, como é que eu faço com isso? Exercito. Então não é a quantidade de leitura, né? E depois eu vou terminar com uma história, que eu sempre gosto de historinha, né, de literatura, justamente para a gente pensar ali, não é a quantidade, porque às vezes a gente gosta de estudar, mas como é que eu coloco em prática o que eu estou estudando? Depois ainda vem pensar assim, né? Allan Kardec, ele vai nos indicar que a educação, ela é a chave do progresso moral, pois somente ela tem o poder de atuar sobre a nossa vontade e reformar os nossos hábitos, né? No sentido aqui de reformar, e tem nas obras da Joana, ela trata muito sobre, às vezes ela diz estagiar, e eu nunca tinha pensado nisso, que nós estamos aqui fazendo um estágio. Eu disse, não,
achei que eu já estava no trabalho, né? Achei assim que já estava trabalhando, né? Ela disse, não, querida, tu estás estagiando ainda. Eu disse, ixi, né? Vou ter que trabalhar, vou ter que caprichar no estágio para poder passar por uma outra etapa. Então, se nós estamos nesse processo de estágio da vida, de aprendizagem da nossa espiritualidade, a educação é a chave do progresso moral, que aí vai atuar na nossa vontade, seja o quê? Vontade de fazer o bem, vontade de fazer a leitura, na nossa vontade mesmo, porque a vontade tem que estar ali dentro. Se eu não tiver vontade, eu não faço nada. Sabe quando a gente diz que está com preguicinha, não vou lavar a louça porque não estou com vontade? Né? Mesma coisa a vontade, a gente pensar a vontade, de estudar, de fazer o bem ao outro. E quando eu atuo nessa vontade, automaticamente eu vou reformando, vou trabalhando com os meus hábitos. Isso vai virando um hábito, virar o hábito de dar um bom dia, virar o hábito de fazer uma leitura, virar o hábito de ler o Evangelho. Mas para isso eu preciso exercitar, mesmo que às vezes eu não esteja com tanta vontade, porque nem sempre a gente só está com vontade, mas a gente pode fazer. E depois, é igual quando a gente faz às vezes uma atividade física. Às vezes você não está com vontade de dar uma corridinha, mas quando você dá, você volta e diz, ai, como foi bom. E eu acho que a mesma coisa a gente precisa fazer no nosso Evangelho. Depois que você faz a leitura, diz assim, que bom que eu fiz essa leitura, como serviu para o meu aprimoramento. Então, diferente da pedagogia materialista, o Espiritismo vê a criança, e aí vamos pensar aqui, se nós somos estagiários, nós estamos quase no papel de criança, né? Ele vê a criança como um espírito que traz consigo o patrimônio das experiências passadas e que a educação, ela vai auxiliar o espírito a superar essas tendências inferiores, seja o egoísmo, o orgulho, que ainda faz parte da nossa constituição, do nosso ser já de vidas passadas. E eu vou passar um pouquinho para frente, porque eu me empolguei. E vou trazer um pouco do pensamento e vida para chegarmos na Joana. Quando ele diz assim, ó, o Emmanuel aprofunda a temática pedagógica sobre a perspectiva da mente. Quando ele diz assim, ó, a educação é apresentada como uma disciplina dos elementos mentais. Lembra quando o Chico dizia para nós, né, olha, disciplina, disciplina. Né? Então, a educação é esse ato dessa disciplina, de a gente a cada dia estar disciplinando o nosso espírito. E a educação começa pela seleção do que ingerimos mentalmente, através das leituras, das conversas e das companhias. Então, lá no Pensamento e Vida vai trazer justamente essa nossa possibilidade de começar educando a nossa mente, para depois educar os nossos hábitos. E aí ele diz assim, ó, vontade e hábito. A vontade é a gerente da vida mental. O papel da educação é fortalecer a vontade do indivíduo para que ele possa criar novos hábitos, reflexos condicionados voltados para o bem, substituindo do automatismo do passado. E ainda vem trazer sobre a instrução versus educação. Emmanuel vai dizer assim, ó, a instrução, ela facilita o processo de inteligência, mas a educação que santifica o caráter, que dá voz a esse caráter. Então, o nosso caráter, nossos sentimentos, né, aquilo que faz parte do nosso ser, vai ser através dessa educação. Aí, quando foi citado, né, aqui no capítulo 13, né, que aí quando foi colocado que no capítulo 13 teria uma passagem a respeito da educação, eu fiquei pensando, fiquei estudando, comecei segunda-feira a fazer esse estudo. E aí eu disse, tá, mas está falando aqui de sofrimento além túmulo. Eu imaginava, queria trazer a educação é isso, né? E aí eu disse, não. Mas as obras nem sempre vão trazer tão claras nesse formato, né? De forma simples, como a Joana diz, que eu precisei estudar um pouquinho mais. E aí quando ele traz no livro Plenitude, que é a terceira obra de Joana, diz assim, ó, no sofrimento além túmulo, que é o título do capítulo. As religiões ortodoxas resolveram a questão da justiça divina mediante a aplicação de penas e recompensas eternas, e estabeleceram o conceito de punição eterna, engendrando uma forma de vingança celeste na qual o amor, a compaixão e a benevolência e a própria justiça ficam à margem desconsideradas. E eu comecei a pensar, mas o que isso tem a ver com a nossa educação? Já vamos ver. E aí o livro ainda segue assim, ó.
O infrator, segundo esse critério, ele perde o direito da reabilitação. Daí aqui eu já comecei a entender um pouquinho, imaginando, né, o que a Joana queria nos dizer aqui. Aqui ela trouxe a palavra reabilitação, né? E aí eu achei muito legal essa palavra, porque a gente tem uma habilidade, mas a gente às vezes precisa uma reabilitação. Quando a gente faz, né, tira a carteira lá de motorista, faz tal. Se a gente sofre algumas infrações, você precisa fazer uma reabilitação. Você está habilitado, mas se você não está cumprindo certinho, precisa fazer uma reabilitação. Então, nós temos os conhecimentos da doutrina, e às vezes nem sempre temos o conhecimento do Evangelho do Cristo, mas a gente precisa fazer uma reabilitação. Então, quando traz aqui o exemplo das religiões ortodoxas, no sentido assim, não, fez coisa errada, vai ser penalizado e não tem mais como reparar. Daí ela diz assim, não, gente, mas olha só, então ele vai perder, então o ser humano perde o direito de se reabilitar. Aí ela vai fazendo esses questionamentos, né? E aí ela diz ainda assim, ó, com a mesma atitude, né, fazendo uma referência, né, a essa questão ortodoxa, ela diz assim, no momento, com a mesma atitude no momento severa, no outro ela também se torna um pouquinho ingênua, querendo dizer que basta pedir perdão que tudo está resolvido. Ela diz, epa, não é bem assim, só pedir perdão está tudo resolvido. Por quê? Porque ela diz assim, ó, a culpa assinala a consciência que se abre a chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido. O arrependimento sincero, né? Então fiz algo errado, tenho um arrependimento, beleza, mas não basta que eu me arrependa. Ela diz assim, o arrependimento sincero ou os propósitos honestos da reabilitação não bastam para conceder o reequilíbrio no psiquismo e na emoção do delinquente. Por isso, quanto mais esclarecido e lúcido o infrator, tanto maior o grau da sua responsabilidade. Aí aqui eu comecei a entender um pouquinho por que elas tratam desse capítulo como educação. Porque quando a gente fala para uma criança, diz assim, ó, você bateu no amigo, pede desculpa. Mas só pedir desculpa resolve? Então depois ele pode continuar batendo no outro, pede desculpa, bate no outro, pede desculpa? Não vai resolver pedir desculpa, nesse sentido. Se eu não tiver uma reabilitação, não autoeducar o meu espírito, a minha vontade de fazer o bem. Então, por isso, não basta que eu peça desculpa. Isso é um dos pontos só. Mas o mais importante é o que eu faço depois que eu pedir desculpa, para que eu não cometa o mesmo erro. E aí eu disse, nossa, mas a Joana mesmo faz a gente pensar. Eu vi, temos que estudar mais mesmo, né? Então ela diz, e quanto mais eu educo o meu espírito, mais responsabilidade eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais responsabilidade eu tenho. E às vezes a gente está em algum grupo, né? E a gente às vezes dá um deslize e às vezes as pessoas dizem, mas tu não é espírita? Aí eu digo assim, eita, né? Tu não é espírita? Como é que tu está falando isso? Opa! Então, são as nossas responsabilidades. Quando eu saio daqui, hoje, o que, né, eu encontro vocês na rua, e se eu passar lá na rua e simplesmente, né, eu não cumprimentar, ou eu simplesmente vou dar uma buzinada bem alta ali para a Luara que cortou a minha frente, xinguei a Luara lá fora. Quanto mais eu estou estudando, mais responsabilidade eu tenho. E aí não basta, foi o que nós falamos anteriormente, não basta que tenha vasto conhecimento. Precisa para isso, o conhecimento precisa estar associado também com a minha prática. Aí ela diz assim, ó, o erro retém o seu autor nas próprias malhas, que este deve desfazer mediante a correção do que foi praticado. Daí vem 3 palavras bem importantes que ela vai trazer. Pensar, sentir e agir. Gente, achei isso maravilhoso, essas 3 palavras. A minha vontade vai para o meu ato do meu pensamento. Tudo a gente sabe que já começa no pensamento. Hoje o dia vai ser muito legal. Hoje à noite lá no centro
eu vou voltar, vou voltar bem em paz, vou aproveitar cada momento, vou ao passo e vou aproveitar. Eu já começo no meu pensamento. Quando eu começo meu pensamento, o meu corpo já começa a sentir. A mesma coisa a gente vai acontecer isso para quando é coisas que não são boas. Se eu começo a sentir raiva, como é que fica o meu corpo? Eu já começo a tremer, meu coração já começa a palpitar. E aí como é que eu vou agir? Se eu estou sentindo raiva, não consigo controlar aquela raiva, falo coisas que eu não devo, estou sentindo que não devo, falo que não devo, ajo e depois eu digo assim, por que eu fui falar aquilo? Que vergonha. Né? E às vezes a gente diz assim, desculpa fulano, não, mas eu não te ouvi, aí a sorte que eu já tinha desligado o telefone, que daí tu não ouviu, né? Eu brinquei com uma colega outro dia. Então assim, tudo vai começar, a Joana vai trazer essa questão do nosso pensamento. Vamos começar pelo nosso pensamento, cuidamos do nosso corpo, como é que está sentindo, para depois a gente seguir na nossa ação. E ela ainda vai continuando assim, ó, que nem mesmo o perdão que a vítima concede ao seu malfeitor libera-o da consciência de culpa. Foi o que eu falei anteriormente. Ajuda-o, naturalmente ajuda, ela diz, a sentir-se melhor consigo próprio e com aquele a quem prejudicou. Mas isso só vai te estimular para te reparar o teu dano. E ainda ela continua. Mediante a concessão do amor e não o ódio em forma de revide, torna-se-lhe mais factível a vitória, a recuperação sua moral, libertando-se do sofrimento. Então você começa a libertar-se desse sofrimento a partir do momento que você faz essa recuperação. Você diz, opa, pensei, não deveria ter feito. Faz a sua autoanálise e depois você começa a libertar desse sofrimento, que você começa a ter uma outra atitude. E ela ainda diz assim, ó, desde que o homem é espírito e este energia, as suas mazelas permanecem impregnadas, produzindo as suas ulcerações alucinantes onde quer que esteja que se encontre, no corpo ou fora dele. Então não adianta, né, a gente pensar assim, não, estou sentindo raiva, não consegui evoluir e tal, mas agora eu vou para o plano espiritual, lá eu vou resolver tudo isso. Você vai continuar com as mesmas sensações, com os mesmos sentimentos que estava aqui. Então não vai ser eu terminando com a minha vida no plano espiritual, no plano terrestre, que isso vai resolver, porque eu vou pegar uma cadeirinha, como eu imaginava quando eu era pequena. Eu sonhava assim, né, a doutrina espírita, assim, no começo eu até fiquei um pouquinho chateada, porque eu tinha essa ilusão de que eu ia pegar uma cadeirinha, ia chegar no plano espiritual, uma cadeira de praia bem confortável, sentar e ficar olhando só as flores, né? Mas aí, estudando um pouquinho, a Joana vem dizer assim, epa, não é bem assim, Clésia, capricha, porque senão tu não vai ver flores não, tu vai ter que estudar bastante para ver as flores, né? Então, né, fazendo um pouquinho a brincadeira, né, nesse sentido, né, mas assim, de que nós temos que pensar que aquilo que é nosso, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, está sempre conosco, o nosso espírito, indiferente se nós estamos encarnados ou desencarnados, né? Aí a importância de a gente levar isso para todas as pessoas, né? Levar para quem precisa dessa fala. Porque muitas vezes a gente está conversando com algumas pessoas e elas querem saber o que nós pensamos a respeito e às vezes ela diz, não, porque o Clésia, mas assim, morreu, não acabou, a gente não vai para embaixo da terra e não acabou. E aí entra o nosso papel, se ela está, né, com essa dúvida, se ela quer saber, aí o meu papel é de esclarecer, já que eu tenho o compromisso, se eu estou estudando, eu tenho esse compromisso dessa partilha. E ela continua ainda assim, não provocando real alteração em ninguém, a morte apenas transfere os seres de posição e sua situação vibratória, mantendo-as conforme são. O desencarnado, ele desperta além das vibrações moleculares do corpo com as mesmas aptidões, com as mesmas ansiedades, com as mesmas necessidades a serem cultivadas, sejam elas boas ou más, voltando a assumir a postura equivalente ao grau de evolução em que estagie. Aí aqui que eu vi bem a palavra estágio.
Se está estagiando naquela etapa, é naquela etapa que ele vai continuar no estágio. Ele não vai progredir para um funcionário já de chefe se ele está no estágio. A gente vai galgar cada etapa de acordo com o que nós estamos. E ela ainda diz, as sensações que lhe são predominantemente na individualidade, ela permanece. Quando atrasado, amante dos prazeres, vinculado a pensamentos sinistros, egóicos, fazendo-a experimentar a mesma densidade vibratória que lhe era habitual durante a sua conjuntura orgânica. Então, as mesmas sensações que eu tenho aqui, eu vou continuar tendo as mesmas sensações no plano espiritual. Ninguém se evade das consequências dos seus atos, como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Então, se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Se eu planto feijão, claro, cuidando, eu vou colher o feijão. Ninguém vai colher feijão num pé de laranja. A mesma coisa dos meus atos, eu vou só colher os meus atos. O resultado sempre vai ser das minhas ações, sejam dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções e das minhas ações. O amor é a grande lei da vida e é o amor que estabelece o critério de justiça com igualdade para todos, respondendo em reação conforme foi praticada a sua ação. E aí, para a gente encaminhar para o encerramento, para não perder o hábito da história, da literatura, deixa eu trazer uma história para vocês. Essa história tem como título Orientação e diz assim, em uma vasta organização destinada ao preparo de um grande número de orientadores da comunidade sofrida, semanalmente o sábio mentor abria as portas de seu gabinete para atender pessoalmente aqueles que desejavam de esclarecimento. Formava-se uma pequena fila e o líder espiritual atendia a todos. Um dos jovens, um dos seus discípulos, semanas após semanas buscava o nobre orientador, porque ele gostaria de mais orientação, de mais explicação. E falava das suas necessidades pessoais, falava dos seus receios e das suas preocupações. Gentilmente, o nobre orientador ouvia cada uma das suas preocupações do moço aprendiz e esclarecia, buscando sempre retirar as dúvidas e preocupações. Depois da entrevista, passado poucos dias, eis que o rapaz mais uma vez batia a porta do digno orientador, querendo novos esclarecimentos. No decurso do diálogo amoroso e fraterno, as queixas de sempre eram postas uma após a outra, e pacientemente o sábio mentor repetia as mesmas explicações. A presença do jovem na fila era marcante, nunca faltava. Ao término do ciclo de estudos, quando todos os discípulos deveriam dirigir-se à comunidade para, por fim, aplicar o que havia aprendido para a surpresa de todos, o jovem foi convidado a permanecer. Ele ficou muito curioso, por que chamaram ele? E aí ele recebe a seguinte orientação. Na verdade, filho meu, não ponho em dúvida o teu conhecimento e dedicação. Entretanto, o discípulo pronto é aquele que aplica sempre o que sabe. Pedir orientação é útil, salutar. Contudo, devemos ser orientação para nós mesmos. Buscar conselhos indefinidamente é paralisar a própria mente. Respostas existem que precisamos encontrar na nossa intimidade, no silêncio da prece, na meditação. Você sabe de muito das teorias, você já tem ouvido muitas teorias, mas tem aplicado pouco a si mesmo. O importante é você ter fé e caminhar. Que pensar daquele que sabe o que deve fazer e insiste em fazer as mesmas perguntas? As tuas perguntas não me cansam jamais. No entanto, o teu esforço em caminhar deixa eu ver onde eu me perdi aqui. As tuas perguntas não me cansam jamais. No entanto, o teu esforço em caminhar com os próprios pés é decisivo para o teu amadurecimento espiritual.
Como colocar em mãos vacilantes os grandes dramas da alma alheia? Consolida o teu aprendizado. Ore, reflite e analise. Assim você estará apto a melhor sentir as dores dos outros, para igualmente melhor servir. Consta que nesse período seguinte aos estudos, o discípulo inseguro foi poucas vezes à porta do sábio orientador. Então, saber da doutrina, ter os conhecimentos, precisamos, mas cada aprendizagem é uma ação. Então, que nós possamos, né, pensar nesta semana nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e aquilo que eu já sei, que eu já aprendi, eu já posso pôr em prática. Muito obrigada por essa noite, por me ouvir 40 minutos, que gente é meia hora, mas só, galera, só passei um pouquinho, peço perdão, mas que vocês tenham uma excelente semana. Então vamos mais uma vez entrar em sintonia com o alto, com Deus, com Jesus. Pai de vida e bondade, te agradecendo mais uma vez por esse momento. Queremos te pedir, Senhor, por toda a humanidade que sofre, por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte. Por aqueles que perderam a fé e a esperança, que se encontram na solidão. Por todas as famílias do mundo inteiro nós te pedimos. Levai a tua luz, Senhor, todos os lares, abençoando a todos e a tudo. Amado Mestre Jesus, vós que sois o governador do planeta Terra, estende as tuas mãos luminosas sobre todo o planeta Terra, sobre todas as nações, todos os governantes, por todo o teu povo, pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Derrame a tua luz em abundância, Senhor, e que possa aqueles que estão sofrendo todo tipo de dor, seja quais forem elas, que seja tocado em seus corações. Abençoa cada um deles, dá força e coragem a todos. Amenizai o sofrimento que todos estão passando pelos conflitos das guerras, cobrança da natureza, agressões, violência de todo porte, entre quatro paredes, nas ruas, em toda parte, aonde tiver um coração endurecido, que a tua luz possa penetrar, ainda que seja uma faísca, para que possa entender que todos somos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas. Que haja união, fraternidade, amor, e que possamos todos seguir os teus passos, ainda que sejam de lágrimas, sorrisos, caindo, levantando, mas sempre te buscando uma única solução, porque tu és a nossa âncora, o nosso porto seguro. Amado Mestre Jesus, queremos te pedir nesse momento que adentre em nossos lares,
Leva a tua luz, Senhor, e abençoai todos aqueles que lá se encontram, ou aonde estiverem os nossos familiares, de cada um aqui presente, que essa luz possa espargir por toda parte e que possamos nós, aqui presente, fazer que esse foco de luz, esse farol incandescente, possa espargir por toda parte, por toda a atmosfera, por toda a humanidade, porque quando se deseja de coração, pensamento é poderoso e as nossas preces também são acolhidas e levadas aonde houver necessidade. Nenhuma prece fica perdida no espaço, no cosmos. Nenhuma lágrima daqueles que sofrem se perderá. Jesus está à frente de tudo, de todos. E te pedimos, amado Mestre, por cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, por as nossas enfermidades do corpo, do espírito e da mente, e que possamos sempre ser como uma família, uma grande família aqui nesse recinto, e também todos aqueles fora dos portões de nossas casas, a família universal. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, tua casa, Senhor, e todos que fazem parte dos trabalhos dessa casa, sejam encarnados ou desencarnados, e que todos que aqui estão possam sair daqui melhores para chegar, levando em seus corações tudo que de bom que receberam nesta noite. Senhor, fazei de nós um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver treva, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, que veremos para a vida eterna. Te pedimos ainda, amado Mestre, mais uma vez, paz em todos os corações, para com toda a humanidade, para com todo o planeta Terra. E assim, amado Mestre Jesus, com os nossos corações em harmonia e cheios de gratidão, te pedimos a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje, lembrando também dos nossos entes queridos, onde quer que se encontrem, que todos possam ser amparados e abençoados, e sabendo de que ninguém está sozinho, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Nós te agradecemos, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos, boa noite a todos, e recebam todos que aqui se encontrem e aqueles que aqui não estão, por esse mundo afora. Um grande abraço de todos nós aqui presentes. E também um beijo no coração de todos. Que assim seja. Muito obrigada.